breve história da retórica antiga, por Armando Plebe. Tradução e notas de Gilda Naécia Maciel de Barros. Editora Pedagógica e Universitária, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Também é possível comprar livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegarão até mim para que sejam aqui gravados. E também é possível tornar-se membro do canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês, caso você ouça e pense que isso meu trabalho valha. Muito obrigada pela presença de todos. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 2. A retórica em Platão. 1. A retórica como empiria no Eutidemo e no Górgias. O êxito obtido pela arte retórica gorgiana e por aqueles que a professaram foi grande. Os primeiros diálogos platônicos oferecem-nos um testemunho inequívoco disto. Tanto Hípias Menor quanto Hípias Maior se abrem com a descrição do incrível êxito alcançado por retores e sofistas. Entre aqueles que professaram com grande êxito a técnica retórica, sem dúvida está também Sócrates, embora Platão não-lo tenha depois apresentado como adversário irredutível da sofística e da retórica. Sobre este fato, com justeza, insistiu Nestle. Abre aspas. Estamos habituados a considerar Sócrates a antípoda da sofística. Porém, ao tempo da paz de Nícias, se um estrangeiro em Atenas tivesse perguntado a um cidadão do local qual era na cidade o mais famoso sofista, este com certeza teria respondido Sócrates. Fecha aspas. Sem este parentesco íntimo de Sócrates com a retórica sofística, não seria em absoluto compreensível a insistência na polêmica dos primeiros diálogos platônicos sobre a retórica, precisamente porque Sócrates professou, embora de forma pessoal, a techne rhetoricae, Platão se encontrou desde logo diante de um dos primeiros problemas a exigir urgente equacionamento e solução, o das relações entre retórica e filosofia. Não é, pois, por acaso que um dos maiores diálogos, se não o maior, do primeiro período platônico, o Górgias, se origina precisamente do problema da retórica. Tanto é verdade que, no presente, há uma tendência a antecipar-se à cronologia do Górgias, considerando-o anterior a Protágoras e até ao Críton. Platão pode ser ouvido aqui no canal, aliás. E, cronologicamente, próximo do Górgias está o Eutidemo, onde o problema da retórica, embora com menor profundidade, não está menos presente do que no Górgias. Ao estudar o pensamento de Platão sobre a retórica, podem determinar-se de forma sumária 3 etapas fundamentais. A primeira é constituída essencialmente pelo Górgias, mas também pelas reflexões contidas no Eutidemo. A segunda se apresenta no Fedro, que é o diálogo onde Platão mais se esforçou em aprofundar o problema da retórica. A terceira fase, por fim, que se pode dizer representada pelas poucas páginas do Teeteto e do Filebo, é menos importante, porque nelas o problema da retórica é posto à sombra por outro, muito mais sentido por Platão, o da dialética em si. No Eutidemo, Platão não enfrenta ainda de modo radical o problema da essência da retórica. Tenta, entretanto, aproximar-se dele, ainda que de forma irônica e polêmica. A retórica é aqui considerada como uma habilidade essencialmente prática, a qual Platão concede, segundo a tradição pitagórica, uma certa afinidade com a magia e os encantamentos. Os retores enfeitiçam e seduzem os juízes e as assembleias populares de modo não diferente daquele pelo qual certas pessoas sabem encantar as serpentes, as aranhas e os escorpiões. No Eutidemo, o retor e o sofista são fundamentalmente identificados numa só pessoa, e Platão tenderá a fazer sempre assim. Ele nunca nos apresentará um retor pitagórico, mas sempre apenas a figura do retórico sofista, que se situa entre o filósofo e o político, mas que é substancialmente inimiga da filosofia.
Muito mais a fundo no problema da definição da retórica procura ir o Gorgias, onde, entretanto, é tarefa desesperadora distinguir em cada caso com precisão quais as ideias que historicamente pertencem a Gorgias, das de Sócrates e das de Platão. Contudo, apesar disto, no seu conjunto, o pensamento platônico sobre a retórica mostra-se aqui muito claro. A retórica é dedicada à primeira parte do diálogo, onde o problema fundamental é exatamente o de estabelecer qual é a sua essência. Como já no Eutidemo, também no Gorgias, Platão sustenta, sobretudo, que a retórica não é nem uma ciência, nem uma verdadeira arte, mas apenas uma habilidade prática, uma empeiria. O resultado da argumentação de Platão resume-se na afirmação do Sócrates platônico em 465a, abre aspas. Afirmo que a retórica não é uma arte, mas uma atividade empírica, pois que não pode oferecer fundamento algum para as coisas que oferece ou explica a sua natureza, de modo que não pode falar da causa de cada uma delas. Fecha aspas. Platão não insiste tanto em negar que a retórica seja uma ciência. Isso não só era evidente, como fora reconhecido abertamente por toda a tradição retórica, dos pitagóricos a Gorgias, os quais, como vimos, situavam a retórica não no mundo da verdade, mas no da doxa, opinião. O que interessa a Platão é negar que a retórica seja uma arte, porque esta era a forma pela qual ela se apresentava, sobretudo na doutrina de Gorgias, a saber, como técne rhetoricae. Não sendo, pois, uma arte e sendo todavia uma habilidade, Platão pensa em definir a retórica como uma empiria. Esta definição é, na realidade, menos negativa do que pode parecer à primeira vista. Em grego, empeiria é termo depreciativo quando contraposto a episteme, porque neste caso significa falta de ciência, mas não é em absoluto se contraposto a apeiria, pois neste caso significa ser perito também na técnica. Este valor positivo da empiria está presente no próprio Gorgias, e não creio que seja por acaso, quase no início do diálogo, quando Polo, como num presságio à futura definição de Platão, diz, abre aspas, Querofonte, muitas artes técnai têm sido descobertas entre os homens, empiricamente por meio da experiência. A experiência de fato faz assim nossa vida caminhar conforme a arte, mas a falta de experiência ao acaso. Fecha aspas. Pode-se dizer, portanto, que, enquanto para os sofistas a retórica é uma arte porque é uma experiência teórico-prática, para Platão a retórica não pode ser uma arte precisamente porque é apenas uma experiência, uma empiria. Contudo, tendo reconhecido a retórica o caráter de empiria, Platão não a considerou de todo inútil, mas a admitiu como uma experiência técnico-prática concreta e, como tal, viu-se obrigado a discuti-la. 2. A persuasão no Gorgias platônico. Embora, como dizíamos a propósito de Eutidemo, Platão tenda a identificar substancialmente a retórica com a sofística, contudo, no Gorgias, para fins de uma análise mais sutil, distingue a retórica não apenas da dialética, mas também da sofística. A distinção entre retórica e dialética é feita já desde o capítulo do diálogo, o terceiro capítulo do diálogo, quando Sócrates afirma que, abre aspas, Polo, por tudo o que disse, demonstra ter se exercitado mais na chamada retórica do que na dialética. Fecha aspas. A dialética seria para Platão uma arte da discussão que envolve tanto a forma quanto o conteúdo. A retórica, entretanto, seria uma arte puramente formal de persuadir sobre uma coisa qualquer, sem cuidar do valor do seu conteúdo. Mais adiante, Platão distingue também a retórica da sofística, pois enquanto a sofística seria uma contrafação da arte de legislar, a retórica seria a contrafação da arte de administrar a justiça. Embora, então, retórica e sofística se distingam por seu conteúdo, todavia são duas subespécies de um único gênero de habilidade, que não é arte, mas contrafação da arte. Este gênero é chamado por Platão adulação. Ele se exerce tanto em relação às artes do corpo quanto às da alma.
Quanto às do corpo, a medicina e a ginástica, a adulação produz como contrafações, respectivamente, a culinária e a toilette. Quanto às duas artes da alma, a legislação e a administração da justiça, a adulação produz, como vimos, como contrafações, a sofística e a retórica. É evidente o parentesco deste conceito de adulação com o conceito gorgiano de persuasão retórica. Trata-se sempre daquele conceito de doce encantamento que vimos caracterizar a ideia da retórica desde os pitagóricos. Não obstante, para Platão, a colaqueia não pode ser suficiente por si só para definir o conceito de retórica, pois ela é própria não apenas da retórica, mas também da sofística, da culinária e da toilette. Daí procede a recusa por parte de Platão de aceitar a definição gorgiana de retórica como artífice da persuasão. Para o Sócrates platônico, a retórica não é a única produtora de persuasão. Surge, pois, o problema central da primeira parte do Górgias. De que tipo de persuasão a retórica é produtora e sobre o que ela versa? É necessário observar, a propósito deste problema, que, na aparência, ele é proposto em sentido puramente polêmico. Parece que Platão não tinha em mente outro objetivo, senão o de demolir a retórica, mas das entrelinhas da polêmica transparece um vivo interesse e até uma certa atração por essa arte por ele tão violentamente combatida. Este seu vivo interesse, sob a polêmica aparatosa, transparece em algumas frases significativas do próprio Górgias. Típica, por exemplo, é a simpatia declarada do Sócrates platônico pela figura retórica da refutação. Abre aspas. Eu estou entre aqueles que se deixam com prazer refutar quando dizem algo de não verdadeiro e que de boa vontade refutam quando alguém diz algo de não verdadeiro e que não sentem menos prazer em ser refutados do que em refutar. Fecha aspas. Igualmente notável é o fato de que Platão, embora negando que a retórica seja uma técnica, afirme, entretanto, que ela requer, abre aspas, um espírito imaginativo e ousado, e por natureza extraordinariamente hábil no trato com os homens. Fecha aspas. Já no Górgias está, pois, antecipada aquela especial atenção dedicada à retórica que Platão revela depois mais profundamente no Fedro. 3. A retórica como arte formal. Diante da questão acima delineada sobre que tipo de persuasão realiza a retórica, na primeira parte do Górgias contrapõe-se a solução gorgiana e a platônica. Para Górgias, como vimos, a persuasão retórica é a que se dá nos tribunais e nas diversas assembleias populares sobre o que é justo e injusto. Por esse motivo, segundo Górgias, a retórica, assim como tem uma forma determinada, tem também um conteúdo determinado. Para Platão, ao contrário, a retórica é puramente formal e, portanto, indiferente ao seu conteúdo. Platão retoma a definição gorgiana, de acordo com a qual a retórica é produtora de uma persuasão, geradora de fé, e não de ensinamento, mas a entende num sentido mais pejorativo do que positivo. Para Górgias, aquela definição significava apenas que a retórica pertence ao mundo da doxa, mas não implicava em que o conteúdo lhe fosse indiferente. Em Platão, contudo, ela significa que o retor é substancialmente um incompetente, como seria demonstrado pelo fato de que ele se ocupa em pouco tempo de muitos e sérios assuntos. O delineamento mais nítido do caráter formal da retórica traça-o Platão em 459 BC. A retórica, abre aspas, não tem necessidade alguma de conhecer os assuntos de que trata, mas apenas de encontrar um meio de persuadir, de tal modo que os oradores pareçam aos que não sabem saber mais do que os que realmente sabem. Fecha aspas. Diferente, entretanto, é a posição de Górgias. Como vimos, ele incluía entre os logoi, nos quais devia ser hábil o retor, tanto os meteorológicos quanto os judiciários e os filosóficos. E a melhor prova da sua convicção da importância do conteúdo para a retórica é o fato de que o próprio Górgias, que se proclamava retor e não filósofo, tenha dedicado aos problemas filosóficos uma atenção completamente diversa da de um simples diletante. Para Platão, a retórica tem como característica
não o gignosken. Não sei se essa pronúncia é correta. Para Platão, a retórica tem como característica não o gignosken, mas o stokazen. Isto é, não a preocupação de conhecer os assuntos, mas apenas de alcançar o seu objetivo prático. O Górgias representa o ápice da reação platônica contra a retórica sofística. Este diálogo contribuiu não pouco para lançar sobre ela aquele descrédito que a cobriu, seja em grande parte do mundo antigo, seja na própria historiografia moderna. Embora Platão, como dissemos, mostre já no próprio Górgias, e ainda mais o mostrará no Fedro, um profundo interesse pela retórica, todavia foi no Górgias que lançou a fórmula da retórica sofística, como a de uma persuasão realizada por incompetentes, fórmula que até pouco tempo era geralmente repetida. Somente os estudos mais recentes começaram a libertar-se desse preconceito e, a propósito, são para recordar-se as oportunas palavras de Hipposate, abre aspas. De resto, jamais consegui entender de que maneira, a despeito das posições polêmicas dos socráticos, a atividade cultural dos sofistas tenha conseguido fermentar de modo tão eficaz a nova literatura do mundo antigo, onde a retórica se inseriu na educação liberal do cidadão, chamou-se com Isócrates filosofia e tornou-se com ele a arte do viver e do escrever bem. Fecha aspas. 4. Novos aspectos da polêmica antirretórica no Fedro. Como dissemos, o Fedro representa entre os diálogos da maturidade platônica o mesmo que o Górgias entre os diálogos juvenis, isto é, o diálogo expressamente empenhado na problemática retórica. Toda a última parte do Fedro é precisamente dedicada à retórica, e como no Górgias, a sua parte mais aparatosa é constituída pela polêmica antirretórica, se bem que no Fedro a polêmica assuma um aspecto de uma apresentação nova, refletindo de modo substancial uma avaliação mais positiva da retórica. A maior novidade da polêmica antirretórica do Fedro em relação à do Górgias é devida ao fato de que, enquanto no Górgias Platão polemizava contra a retórica tout court, no Fedro, ao contrário, o Sócrates platônico procura polemizar contra uma retórica, a retórica sofística, que não é na realidade a verdadeira, mas apenas uma retórica aparente, porque a verdadeira retórica é somente a dialética. Esta posição decorre de forma muito clara das palavras de Sócrates no 269 BC. Abre aspas. Ó Fedro e Sócrates, não deveis aborrecer-vos, mas perdoar se alguns ignorantes da dialética foram incapazes de definir o que afinal é a retórica. E em virtude dessa deficiência, tendo os conhecimentos necessários que antecedem a arte, presumiram haver descoberto a retórica, e instruindo os outros em tais preceitos, julgaram ensiná-los com perfeição. E quanto ao falar de forma persuasiva sobre cada um deles em particular e harmonizar o conjunto, julgaram tratar-se de tarefa insignificante, e que é dever dos alunos, pessoalmente nos seus discursos, encontrá-los em seus próprios recursos, encontrá-los com seus próprios recursos. Fecha aspas. É evidente por isto que o Sócrates platônico não polemiza mais, como no Górgias, contra a retórica em geral, mas apenas contra essa retórica aparente e não substancial. Por isto, depois que Sócrates assim se expressou, Fedro lhe pergunta: como e de onde se poderia adquirir a arte da autêntica retórica e da persuasão? Por isso, toda a polêmica platônica do Fedro contra a retórica é uma polêmica voltada para a obtenção de um resultado positivo, o de um resgate, mais do que o de uma eliminação da retórica. Nessa passagem, a antítese que Platão põe em primeiro plano não é mais a de Górgias, entre técne e empiria, mas, sobretudo, a antítese entre a aparência e a essência, entre o parecer e o ser. Há uma falsa retórica que dá mostras de saber o que na verdade não sabe, e há uma retórica autêntica que sabe efetivamente o que mostra saber. A retórica que Platão combate é aquela de quem sustenta que, abre aspas, não é necessário para quem se vai tornar orador procurar aprender o que na realidade é o justo, mas o que parece tal à maioria,
isto é, aos que devem julgar, e não o que é efetivamente bom e belo, mas o que parece tal. Pois que disto, do verossímil, e não da verdade, derivaria a sua persuasão. Fecha aspas. O exemplo típico desta retórica aparente é o de quem convence uma pessoa que não conhece a diferença entre um asno e um cavalo a comprar o primeiro, persuadindo-o de que o segundo é precisamente o animal que tem as orelhas mais longas. Mas, diante desta polêmica contra a falsa retórica, encontra-se a definição que da retórica que oferece o Sócrates platônico, a qual, diferentemente da do Górgias, abre caminho para uma avaliação positiva da verdadeira retórica. Abre aspas. Pois não seria, em geral, a retórica uma arte de condução da alma por intermédio do discurso? Psicagogia? Não só nos tribunais, mas também em todas as outras reuniões públicas ou privadas? Arte que é a mesma nos grandes e nos pequenos assuntos, e o seu uso, desde que correto, em nada é mais digno de estima nas questões importantes do que nas insignificantes? Fecha aspas. 5. Retórica e dialética no Fedro. A verdadeira retórica para Platão não pode mais, daqui por diante, chamar-se retórica, mas propriamente dialética. Embora esta dialética se relacione por mais de uma analogia com a arte dos retores. As relações precisas entre dialética e retórica aparecem assim indicadas, abre aspas. Se eu julgar qualquer outro capaz de ver o uno e o múltiplo em sua natureza, eu seguirei suas pegadas, como as de um Deus. Fecha aspas. Abre aspas. Aqueles, pois, que são capazes de fazer isto, Deus sabe se falo justamente ou não, eu os tenho chamado até agora dialéticos. Enquanto há aqueles, todavia, que têm aprendido de ti e de Lísias, diga-me, como se deve chamá-los? Não seria talvez precisamente esta arte dos discursos pela qual Trasímaco e os outros se tornaram pessoalmente hábeis no falar, e pelo qual eles tornam igualmente hábeis aqueles que costumam oferecer-lhes dádivas, como aos reis? Fecha aspas. A retórica parece então ser uma versão disparatada da dialética profana humana, uma dialética subspecie finitudinis. Por isso, a pergunta de Fedro sobre se vale a pena ocupar-se ainda com o que seja esta dialética humana, o Sócrates platônico responde que é necessário e vale a pena examinar melhor o que é esta dialética humana. E se atenta mais à substância do que à aparência da polêmica, parece que para Platão a retórica humana não é reprovável na totalidade, mas somente na medida que ignora a dialética. Somente a dialética indica o duplo método necessário a cada discurso, síntese e análise ou indução e divisão. Com a síntese, se concentram as noções espalhadas ao redor de uma única ideia, e se chega assim à definição do assunto. Com a análise, divide-se a ideia e se lhe consideram os elementos constitutivos, abre aspas, antes que se saiba a verdade sobre, não antes, não será possível dirigir com arte o gênero oratório, tanto quanto o permite a sua natureza, nem para ensinar algo, nem para persuadir sobre coisa alguma. Fecha aspas. Tudo isto, porém, não significa um completo repúdio da retórica, como no Górgias, mas apenas a sua necessária fundamentação na dialética que é, pois, a retórica verdadeira. Uma vez alcançada a dialética, os discursos tornam-se não só não reprováveis, mas efetivamente proveitosos. Abre aspas. Penso que há maneira muito mais bela de ocupar-se destas coisas. Quando alguém, servindo-se da arte dialética e tomando a alma apropriada, nela planta e semeia, com conhecimento, discursos capazes de auxiliar a si próprio e aquele que os plantou, discursos que não fiquem sem frutos, mas tenham semente da qual possam nascer outros discursos em outras condições, e assim sejam capazes de tornar imortal aquela semente, trazendo a felicidade, tanto quanto seja possível a um homem, a aquele que a possui. Fecha aspas. Mas Platão requer para a retórica não só um fundamento metodológico, mas também psicológico. Platão reconhece, de acordo com os sofistas, a natureza necessariamente social da retórica
e por isso mesmo julga-a impossível sem um conhecimento adequado da psique humana. Abre aspas. Já que a virtude própria do discurso é a de guiar a alma, é preciso que quem vai ser orador saiba de quantas espécies é a alma. As almas são, pois, muitas e várias, pelo que alguns homens são de um modo ou outros de outro. E uma vez que estes são diferentes, também para os discursos existem outras tantas formas, cada qual com seu caráter próprio. Fecha aspas. É evidente o parentesco desta exigência platônica com a doutrina primeiro pitagórica e depois sofística do kairós retórico. Esse parentesco demonstra ainda uma vez que no Fedro, Platão não pretende condenar a retórica na sua totalidade, mas ao contrário, elevando-a ao nível dialético, procura redimi-la, precisamente naquelas características que lhe são tradicionalmente próprias. 6. Retórica e poética no Fedro. No Fedro também se esclarecem melhor as relações que, segundo Platão, ocorrem entre a retórica e a poética, isto é, entre aquelas duas disciplinas que vimos estreitamente unidas no pensamento de Górgias. Para Platão, contudo, o elemento que aproxima a retórica da poética não é, como para Górgias, a força psicagógica íncita em ambas, mas bem ao contrário, o fato de que tanto a poética quanto a retórica não são rigorosamente tecnai. Em certo sentido, de fato, o Górgias desenvolvia nas considerações referentes à retórica a mesma demonstração que o Ion em relação à poética. Assim como o Ion afirmava que a poesia não é tecne, mas entusiasmo, de modo análogo, o Górgias demonstrava que a retórica não é tecne, mas experiência. Esse elemento comum entre poética e retórica aparece de modo mais claro no Fedro. Aqui, no mais alto momento da polêmica, Platão afirma que, abre aspas, nunca um discurso digno de muito estudo foi escrito em verso ou em prosa, e nem declamado, como aqueles que são cantados pelos rapsodos sem nenhuma intenção de crítica ou de ensinamento. Fecha aspas. E acrescenta que os discursos, tanto em prosa quanto em poesia, são apenas uma brincadeira. Retórica e poética são, pois, em Platão, estreitamente aproximadas, sobretudo quanto ao aspecto negativo da polêmica. Mas para Platão existe um estreito traço de união entre retórica e poética, não apenas pelo aspecto negativo. Na realidade, também o resgate da retórica que ele realiza no Fedro, elevando-a à dialética, é análogo à tentativa que faz quanto à poesia. Depois de haver condenado a poesia como arte humana, Platão procurou no Fedro e nas leis salvar-lhe a melhor parte, concebendo-a como uma mania divina. Nisto, seguindo o pensamento de Sócrates, que havia tentado distinguir uma arte divina de uma arte popular. Assim como, pois, para a poética, Platão sobrepõe a poesia humana que condena uma poesia divina como modelo, que, por assim dizer, exprime o dever-ser da poesia, assim também para a retórica sobrepõe como modelo que exprime o que ela deveria ser, a imagem da dialética. Pode dizer-se, portanto, que para ele a mania divina é o dever-ser da poesia, assim como a dialética é o dever-ser da retórica. Em outras palavras, pode dizer-se que a dialética é a retórica divina, analogamente à divina mania da poesia, enquanto a retórica humana é aquela condenada no Górgias, que nos reconduz à adulação. Desse modo, retórica e poética, aproximadas num plano humano, no sentido polêmico depreciativo de habilidade privada da tecne, terminam por distinguir-se no plano divino. De fato, no seu aspecto divino, isto é, segundo o fim a que elas deveriam tender, a retórica deveria platonicamente transformar-se em dialética, enquanto a poesia deveria transformar-se em mania divina. E a diferença não é pequena, já que para Platão a dialética é diálogo, arte do interrogar e do responder. É, portanto, atividade social, de relação. A mania divina, entretanto, é uma experiência inteiramente individual, não social, que leva o homem ao mundo irreal. Pode dizer-se, portanto, que no Fedro, embora com a apresentação e com objetivos muito diversos, reencontramos a distinção gorgiana entre a peitó retórica e a apate poética. Também Górgias partira de uma identificação substancial entre retórica e poética com base na atividade psicagógica do homem.
mas chegar a distinguir a retórica como persuasão social, da poesia como criação de fantasmas reais. Platão, embora transferindo a posição gorgiana para o plano de seu moralismo místico, não conservou sua posição essencial, uma vez que, partindo também ele de uma basilar identificação polêmica entre retórica e poética, terminou, contudo, por indicar dois caminhos bem diferentes às duas disciplinas. A retórica, a via do diálogo aberto, social; a poética, a da divina mania, isto é, da experiência individual e mística. 7. Retórica e dialética no Teeteto e no Filebo. A questão das relações entre retórica e dialética encontrou, assim, no Fedro, a mais completa formulação que se acha nos diálogos platônicos. Esse problema torna a aparecer também nos últimos diálogos de Platão. Aqui, porém, ele é menos aprofundado, porque nestes sua atenção é sobretudo atraída pelo problema da dialética em si, em função da qual a questão das relações entre retórica e dialética não é essencial. As alusões mais explícitas a tal questão encontram-se em Teeteto e Filebo. Mas no confronto com o tratamento do Fedro, estas alusões apresentam muito menor profundidade e organicidade. No Teeteto, o problema da retórica surge a propósito da questão das relações entre a ciência, episteme, e a reta opinião, ortodoxa. Platão quer demonstrar que a arte dos discursos pode influir apenas sobre a reta opinião, não sobre a ciência. Essa é uma ideia que vimos remontar aos pitagóricos e a Parmênides. Daí a definição platônica de acordo com a qual, na retórica, persuadir é induzir os outros a julgar de um certo modo. Trata-se, porém, sempre do juízo de opinião, doxa, que é o dos juízes que são induzidos pelos advogados a crerem coisas que não viram, e não do juízo da ciência, que exige a certeza demonstrativa das suas asserções, a qual pode ser dada somente pela dialética e não pela retórica. No Filebo, a diferença entre a retórica e a dialética é especificada por meio do conceito dos termos médios que se interpõem entre o uno e o múltiplo. A dialética é que pode tratar dessa questão, e não a retórica, já que não os conhece. Abre aspas. Os sábios de hoje tratam ao acaso o uno e o múltiplo com uma expressa ou lentidão do que seria conveniente. Do uno saltam logo ao infinito, de forma que deixam passar despercebidos os termos médios, enquanto, ao contrário, é justamente por meio deles que se diferencia para nós uma discussão dialética de uma disputa erística. Fecha aspas. Contudo, também aqui como no Fedro, deixa-se aberta a possibilidade de uma recuperação da retórica, desde que ela se torne dialética pela aquisição do conhecimento dos termos médios. É exatamente a mesma possibilidade que fora aberta pelo Fedro, o diálogo platônico mais positivo em relação à retórica.